Bom, pessoal, esse vídeo é para explicar para vocês como entender esse projeto do Tender 3.0 aqui do Rodoslaw Vrexo. Algumas pessoas me pediram para explicar melhor. Eu tenho alguma noção de desenho técnico, mas para mim já foi um pouco complicado. Assim, eu tive que quebrar um pouco a cabeça, né? Talvez para quem não esteja acostumado seja grego mesmo o negócio aqui. Além disso, ele está em inglês, né? Então tudo bem, dá para a gente procurar no Google, traduzir algumas expressões, mas mesmo assim é um pouco complicado. Tem uma coisa um pouco estranha aqui que às vezes dificulta. Ele fez para facilitar e tal, mas até cair a nossa ficha dificulta um pouco. O que que é? As duas primeiras folhas, vamos ver aqui, o meu no caso, como é o impresso que eu estou usando para construir o barco, está um pouco bagunçado. As duas primeiras folhas do arquivo aqui são, na verdade, praticamente a mesma coisa, tá? É que tem duas formas de você emendar o compensado. Tem essas peças grandes, o bordo e o fundo, que precisam ser emendadas, né? A placa de compensado não dá o comprimento. Então ele fez duas versões. Uma versão é essa aqui com o que em inglês chama butt joint, que na verdade é você cortar uma tira de compensado e usar ela para colar as duas peças, tá vendo? Aqui ele desenha a tirinha. Tá? Então, essa folha aparecem as medidas e o layout do corte aqui no compensado para esse tipo de emenda. Por que as medidas são diferentes? Na outra técnica de emenda, que é chamada scarf joint, que seria uma emenda em rampa. Assim, você vai cortar um pouco maior e, e desgastar com uma rampa dos dois lados e colar. Tá? Aí vocês podem ver ó, que o que ele orienta aqui é emendar primeiro as placas, no caso aqui emendando as duas placas juntas, e aqui cortando duas placas ao meio e emendando elas para cortar os bordos. É só por isso que tem essas duas folhas aqui. Eu construí usando as scarf joints, eu achei que o acabamento ia ficar melhor, mas eu não fiz isso, até porque esse layout que ele apresenta aqui não ajuda muito a gente, porque o nosso compensado ele tem outro padrão de medida. Né? Então, inclusive aqui nesse layout, nos dois métodos, vocês podem perceber que vai precisar de 4 placas de compensado. Com o nosso padrão de compensado e aproveitando bem, dá para usar 3, tá? Eu comprei 4, mas eu usei 3. Outro vídeo eu explico melhor essa questão do quanto compensado eu usei. Bom, essas folhas aqui, tanto essa quanto a de trás, né? Só variando a técnica da emenda, ela vai trazer os desenhos que você tem que fazer na madeira para cortar, tá? Que são basicamente esses aqui e esses. Esse aqui, né, também. Então, você vai desenhar esse aqui, né, e emendar as partes. O mesmo para os bordos, né, o fundo, os bordos. E aqui são a popa. Esse aqui é uma outra camada da polpa que vai aqui, nesse pontilhado, tá vendo? Até esse pontilhado. Então a parte de cima da polpa aqui, ela é dupla, tá? É essa peça e essa coladas. E aí o banco da polpa encaixa logo aqui embaixo. Essa parte é uma espécie de uma caverna que vai embaixo do banco da frente, o banco da bolina. Tá? O que é preciso você cortar primeiro e colar primeiro para dar o formato? O fundo, os bordos, a polpa e essa caverna aqui.
tá? Sem elas você não consegue dar o formato. Então o que eu fiz? Eu cortei essas peças, emendei tudo com as abraçadeiras, prendi tudo com as abraçadeiras e ele ficou já com o formato do barco. Aí depois eu filetei. E aí depois você pode ficar à vontade para cortar as outras peças. O que mais que você vai ter que cortar? A caixa da bolina, são duas peças dessa aqui, são as laterais. Isso aqui que é um suporte da bolina, da caixa da bolina. Essa aqui que é o deck da proa, onde vai ficar preso, onde vai ficar encaixado o mastro, tá? Nesse furinho aqui. Essa peça é um reforço que é colado por baixo do deck. O meu eu cortei em madeira maciça. Eu comprei um pedaço de cedrinho, uma tabuinha e cortei, tá? Porque eu achei que tem que ser resistente. Salvo engano, ele recomenda isso no projeto também. E esses dois aqui são os bancos do barco, tá? Que vão ser apoiados nessas partes aqui. Nessa folha eles vão aparecer aqui pela metade, tá? Mas são os bancos, eles são cortados dessa maneira aqui. Tá? Isso aqui não é uma peça, também é só um desenho para aparecer as medidas aqui. Beleza? Essas duas folhas. Agora a gente encontra essa aqui. Essa aqui não tem nenhuma peça para cortar aqui. Isso aqui é só explicação de como a gente vai montar o barco e medidas das peças em madeira maciça. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, tem uma vista do barco de cima, aqui indicando os verdugos, ó, que aqui também está bem descrito, né, em inglês, mas está explicando. São duas ripas por fora e uma ripa por dentro. É o que ele indica, né? Eu acho que eu vou colocar só uma ripa por fora. E aqui também tem 9 ripas embaixo. Todas as medidas aparecem aqui, tá? Dessas ripas. Essas ripas embaixo reforçam o fundo do barco. Se vocês repararem, aqui também tem umas ripas, ó, embaixo dos bancos, tá? Que dá para ver nos outros vídeos que eu coloquei no barco, fica simples. Então, cada desenho desse, ó, E, D, C, B, são cortes, né, do desenho. O B, por exemplo, ele aparece representado aqui. Esse corte E seria aqui a parte do finalzinho do deck aqui da polpa. Tá? Ele vai com 3 ripas embaixo aqui no projeto. Aqui tem um corte da parte da caixa da bolina, explicando um pouco como é que monta. Aqui é um corte do banco da caixa da bolina, onde tem aquela caverna que eu mostrei na folha anterior. Esse aqui é o corte da parte de trás do banco da frente, do banco da bolina, que aparece aqui nessa parte também. E aqui é a polpa, tá? Ela também recebe a ripa aqui, né? Na verdade são duas ripas coladas que ele orienta aqui. Também para ficar embaixo do banco, tá? Aqui é uma vista lateral do barco, a montagem da caixa da bolina, a montagem do deck da proa, aqui atravessado pelo mastro, os dois bancos, e ele já vai aparecer com o leme e a bolina encaixados aqui. Aqui é uma orientação de cavaletes para você construir e já aparafusar o barco para montar em cima deles. Eu não fiz isso, né? Peguei outros cavaletes que eu tinha. Aqui é o desenho técnico do encaixe do leme, tá? São as peças do encaixe do leme. Aqui ele está explicando o encaixe do mastro, que é esse aqui, tá? É essa peça que aparece o desenho com as medidas aqui, que ela vai aparafusada no fundo do barco, na popa aqui, para encaixar o pé do mastro, digamos assim. E aqui os desenhos e as medidas dos remos, tá? Enfim, ele dá uma sugestão, né, de remo. Muito bem, o fundamental para montar o barco é isso aqui. Aí aqui são os projetos das velas. Ele
Tem duas sugestões de vela, que tem montagens de mastros diferentes, né? Essa aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu ainda não estudei isso, não vi. E aqui a montagem do leme e da bolina, bolina retrátil, que ela vai encaixada ali por dentro da caixa da bolina, né? Aqui no projeto ela aparece com um lastro de chumbo, tá vendo? Esse aqui seria um cortezinho que a gente faz, derrete um chumbo e despeja aqui dentro, tá? Com uns pregos para ele ficar preso aqui. É uma coisa que eu pretendo fazer também, acho que vai ser interessante. Derreter chumbo não é muito complicado, né? Dá para derreter no fogão e tal. Tem gente que faz aquelas chumbadas para pesca. Então é isso, pessoal. As duas primeiras folhas, as peças de corte. Essa folha, a montagem do barco. E aqui, mastros e velas. E aqui, leme e bolina. Beleza? Tudo bem explicado aqui. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários.